Bárbara aqui de novo, e hoje eu tô aqui para contar para vocês uma história real, a história da Luciana. A Luciana chegou pra gente há mais ou menos 8 meses atrás, buscando tratamento, buscando ajuda, porque ela dizia, palavras dela, que ela estragava todos os relacionamentos dela. E ela queria saber como ela podia parar de estragar os relacionamentos, porque ela queria muito um relacionamento legal. Hoje, a Luciana já tá bem, e ela permitiu que a gente pudesse contar essa história aqui, com outro nome, claro, mas com o propósito de inspirar outras pessoas que possam estar no mesmo lugar que a Luciana estava e que queiram mudar a vida dela também. Então, obrigada pra Luciana, primeiro, por deixar a gente contar a história dela, e em seguida agora eu vou começar a contar pra vocês. A Luciana, como eu falei, chegou há alguns meses atrás, não foi tanto tempo assim, procurando ajuda para poder conseguir ter um relacionamento gratificante. Um relacionamento que ela se sentisse preenchida, amada, querida, segura. Ela sabia, ela já tinha feito terapia por muito, muito tempo. E ela sabia que o problema dela tinha alguma coisa a ver com o pai dela. Para contextualizar, o pai dela se divorciou da mãe dela quando ela ainda era bebê. Ela não se lembra de muita coisa. Ela lembra mais da história que a mãe dela foi contando para ela ao longo da vida a respeito do pai dela e de como que as coisas funcionavam. Mas o que aconteceu foi, o pai dela pediu o divórcio logo depois que ela nasceu, porque ele tinha se apaixonado por uma outra pessoa. E aí ele precisou se separar para poder ficar com essa outra pessoa e construir família. Ele já tá com essa outra pessoa há 25 anos. Ele se casou depois que ele se separou da mãe da Luciana e estão juntos até hoje, tem outra família, a Luciana tem mais dois irmãos, e tudo isso, aquela se dá bem e parece uma família, segundo ela, uma família funcional. Ela sempre sentiu a diferença da família dela, que é a família que ela tinha com a mãe dela, com essa família nova que o pai dela criou, como se ela fosse o patinho feio, alguma coisa de fora daquela família. Ela cresceu com a mãe dela muito chateada, porque o pai dela tinha ido embora. E a mãe dela tentava expor para ela, do jeito dela, claro, as dores que ela tinha, as mágoas, a frustração. A mãe dela já não tá mais aqui na Terra, mas a Luciana conta que a mãe dela ficou apegada a esse relacionamento até o final da vida dela. Repetir esse padrão era um dos medos que a Luciana tinha, de fazer igual a mãe dela, nunca conseguir ir pra frente, e ter um outro amor, um outro relacionamento, honrando a mãe, como ela já ouviu na terapia. E aí, isso meio que aterroriza ela, aterrorizava. Então, o que que a Luciana fez? Ela começou a fazer as terapias dela, grupo de ajuda, todas essas terapias diferentes que aparecem, constelação, tudo tentando entender o porquê que ela se comportava desse jeito. Como que ela se comportava? Ela entrava num relacionamento aonde que, né, no início parecia tudo certo. Ela falava que entrava sempre achando que nada ia dar certo. Então que no início ela era sempre muito distante. E acabava que os rapazes, as pessoas que a convenciam de entrar nesse relacionamento. As pessoas falavam pra ela que queriam estar com ela, que queriam namorá-la. E ela, por sua vez, acabava cedendo, como ela mesmo disse. Mesmo que ela não estivesse super apaixonada ainda. Ela entrava no relacionamento e acabava se apaixonando depois, na maioria das vezes. O que que acontecia? Passavam-se 3 a 6 meses, esse relacionamento começava a se transformar. A Luciana começava a ficar grudenta, carente, querendo mais atenção. Ela se transformava em uma outra pessoa que queria muito agradar o parceiro. Ela tentava fazer de tudo. Ela se lembra desde pequena, tipo, na escola, de fazer dever de casa para pessoa que para o flerte, né, para o paquerinha dela da escola. Ela se lembra de adolescente, a mesma coisa na faculdade, fazendo trabalho de faculdade, ajudando o namorado dela que estava junto. Mais velha, hoje a Luciana tem quase 30 anos. Acho que ela já fez 31. Mas quando ela chegou, ela falou que tinha 30. Então, o que eu quero contextualizar aqui é que ela se lembra em vários momentos da vida dela, fazendo coisas para o outro, se mostrando, eficiente. Ela dizia que ela fazia isso porque ela queria que a pessoa sentisse que ela era fundamental. Para você ter uma ideia, no último relacionamento dela,
Ela convenceu o ex-parceiro a mandar a faxineira embora, e ela falou que ela passaria a limpar a casa para que eles pudessem juntar dinheiro para viajar. Mais tarde, durante esse trabalho que ela fez com a gente, ela descobriu que ele nunca convidou ela para viajar, que ela ofertou esse serviço dela na esperança de que ele fosse chamá-la para viajar depois. Ele não chamou. Ela queria comprar a viagem através do serviço que ela queria ajudá-lo a guardar dinheiro, porque passou na cabeça dela que o motivo deles não viajarem podia ser esse. Mas nada nunca disso foi contextualizado. Por que que eu tô falando isso? Porque a Luciana, ela via a vida com uma lente, com a interpretação que ela tinha de background de acordo com o que aconteceu na vida dela. E o que que aconteceu na vida dela? Vamos lá. O pai dela, como eu falei, separou da mãe dela quando ela era pequenininha e foi fazer uma outra família com alguém que ele conheceu. Nesse trabalho, uma das primeiras coisas que a gente fez foi encorajar e dar suporte para Luciana conversar com o pai dela, que ainda é vivo, e perguntar para ele a perspectiva dele de como que foi ir embora daquela família e começar uma família nova. O pai dela respondeu para ela que foi uma das coisas mais difíceis que ele fez na vida e que ele só fez isso porque ele não queria deixar passar o amor que ele tinha conhecido na vida dele. Ele tinha conhecido uma pessoa que ele tinha se apaixonado de verdade e que ele já tinha tido uma experiência prévia na adolescência, onde que ele perdeu uma namorada que morreu. Ele não gostaria de perder outra pessoa que ele amava muito, por ele não ter feito tudo o que ele podia fazer para poder ficar junto com essa pessoa. E aí, então, a Luciana, adulta, entendeu, ela sabe como é difícil a gente ter um relacionamento legal e como é difícil quando a gente gosta da pessoa. Ela se lembrou de todas as vezes que ela fazia tudo pelo outro para poder ficar com o outro. E aí ela se colocou no lugar do pai dela, e pensando, poxa, realmente, se eu encontrasse alguém que eu amasse, eu ia querer ficar junto, dar um jeito de ficar junto. Até porque isso nunca excluiu da família do pai. Ela continua tendo pai, apesar de não morar na mesma casa, eles tinham um relacionamento próximo. A família nova sempre foi muito acolhedora. Ela só não se sentia incluída, muito por causa da lente que ela estava vendo esse relacionamento, de como que ela via aquilo e da dor da mãe dela, que ela recebia e sentia e ouvia. Então ela ficava dividida entre essas 2 coisas e quando a gente é criança, a gente não entende muito bem o que está acontecendo ali, essa é a verdade. Ela entendeu nessa conversa do pai dela, que o pai dela realmente gostava da nova esposa. E foi só por isso que ele foi embora. Embora entre aspas, ele não desapareceu gente, pelo menos não nessa história. Foi só por isso que ele foi construir a vida dele. Ao entender isso, a Luciana percebeu que também ela não só buscava afastar as pessoas com medo de que elas fossem embora como o pai dela foi, como ela também culpava a mãe dela por não ter feito de tudo para o pai dela ficar. Então, por isso que ela fazia de tudo para os relacionamentos dela a funcionarem, para que ela tentasse fazer tudo o que ela pudesse para que a pessoa nunca fosse embora, para que a pessoa ficasse com ela. Ela percebeu, na hora que ela conversou com o pai dela, e trazendo pra gente, a gente discutindo isso em grupo também, e conversando com outras pessoas que também tiveram famílias com divórcio muito jovem, outras pessoas que passaram por problemas semelhantes ao dela, em grupos de ajuda, ela percebeu que não tinha o que a mãe dela pudesse fazer para o pai dela ficar. Assim como não tem o que ela pudesse fazer para os relacionamentos dela darem certo. Não interessa quantas faxinas ela faça para quantos namorados, ou quantos deveres de casa, ou quantos trabalhos, ou apresentações, ou planilhas ela faça para poder agradar o namorado, parceiro, marido, noivo, quem quer que esteja do lado dela. Isso não vai ser a condição que vai fazer a pessoa ficar do lado dela. Ela entendeu isso. Ao entender isso, a Luciana ficou confusa e falou assim: bem, então o que que eu preciso fazer? Eu preciso pensar em mim. O que que ela fez? Ela começou a sair sozinha, buscar atividades que ela gostava. Ela tentou se conhecer. Tudo isso trazendo isso para terapia, conversando com a gente, mas mesmo assim ela foi de um extremo ao outro, gente. Em coisa de 2, 3 meses, ela saiu de um ponto, de uma pessoa que fazia tudo para todo mundo, para uma pessoa que não queria fazer nada para ninguém a não ser para ela mesma. Eu não preciso falar que isso não deu certo também. E a gente está trazendo isso aqui porque isso é muito comum. As pessoas tentam consertar uma coisa que não está funcionando e aí consertam demais. Então ela começou a ficar egoísta, começou a falar que tudo tinha que ser do jeito dela, que se não fosse daquele jeito não servia. Ela ia para os encontros
É, independente se ela foram pessoas que ela conheceu na rua, assim, aleatoriamente, ou se ela conheceu a pessoa no app, ela ia para os encontros, parecia que estava indo para uma entrevista de emprego. Ela começava a conversar com as pessoas, querendo saber sobre a vida dela e como que era. E começava a expor as exigências dela. "Ah, não, eu durmo cedo", por exemplo. "Eu não gosto de ficar acordada até tarde", porque ela já tinha tido a experiência de, no passado, ficar acordada até tarde por causa de um namorado que saía sempre, gostava de noitada. E ela ia para o trabalho sempre ressaqueada, cansada. E no trabalho ela tinha uma fama de ser uma pessoa que gostava de bagunça e não uma pessoa compromissada, e ela acabou perdendo esse emprego por causa disso. Então ela tinha pavor da imagem de que podiam pensar que ela era uma pessoa que não era compromissada com as coisas. Então ela chegou falando: "Olha, eu não quero sair e chegar tarde. Eu quero sempre dormir cedo". E com aquele monte de exigência, ela assustava as pessoas também. Os relacionamentos, eles precisam de flexibilidade. A gente vai é uma dança, a gente vai se adaptando um ao outro. E na hora que ela chega, com medo de passar tudo que ela passou antes e coloca pra fora todas as exigências dela, ela ficou frustrada. Ela voltou e falou: "Gente, eu tô cuidando de mim, eu tô me priorizando e ainda assim, sabe o que tá acontecendo? As pessoas estão indo embora. Elas não marcam nem o terceiro encontro. Às vezes eu consigo um primeiro e um segundo encontro e depois eu não consigo mais nada". E aí, foi quando ela entendeu que, tipo, não era 6, não era 60. Ela precisava chegar no meio do caminho disso. Então, a gente propôs para ela, para que ela tenha interesse em conhecer a outra pessoa e expor como ela é devagarzinho. Como ela, tipo, ao invés de fazer tudo rápido, acelerado como ela estava fazendo, ela ia começar a contar quem ela era e contar a história dela à medida que as coisas fossem acontecendo. Ela não precisava colocar o currículo dela inteiro na mesa e explicar para a pessoa como é que o relacionamento ia ser dali para frente. E à medida que a conversa fosse evoluindo, que fossem surgindo tópicos relativos, à medida que ela se sinta segura, ela poderia começar a se abrir. Assim foi feito. Ela continuou o trabalho de se conhecer, e isso foi super importante para a vida da Luciana. De fazer as coisas sozinha, de descobrir o que ela gostava. Ela descobriu, por exemplo, que ela não gostava de ver filme de ação de noite, porque isso perturbava o sono dela. Mas ela não tinha problema em ver filme de ação à tarde. E fazer outras coisas depois, em ler um livro, e que ela conseguiria dormir bem. Ela foi descobrindo as coisas que ela gostava e as coisas que ela não gostava. E aí, nessa jornada, ela conheceu o namorado que ela está namorando hoje e que já pediu em casamento. E que ela está feliz da vida. Eles já estão procurando uma casa para morar, já estão planejando ter filho pro ano que vem. Ela está super contente. E por isso que ela abriu também para a gente poder contar essa história. Porque ela jamais podia imaginar que num prazo tão curtinho de tempo ela conseguiria mudar a vida dela. A Luciana, ela entendeu que o relacionamento são 2 pessoas. E que o relacionamento dos pais dela, da mãe dela, como a mãe dela reagia, como o pai dela, tem a ver com eles, não tem nada a ver com ela. Ela pode ter aprendido aquilo como um exemplo, exatamente como você liga a televisão e você vê um filme ou você vê um documentário, e o documentário fala sobre alguma coisa que você aprendeu ali. Quando você assiste um documentário, você não acha que aquilo vai acontecer na sua vida. Inicialmente, muitas das vezes, a gente escuta ou vê um documentário e o documentário é só informação. O que ela entendeu foi que a história dela, a história da mãe dela, do pai dela, foi só informação. Ela entendeu a importância do amor, ela entendeu ela conseguiu criar empatia com a história do pai dela, que foi uma pessoa que até então ela culpava por ser o responsável por ela não conseguir nenhum relacionamento. O pai dela não tinha a culpa direta disso. Ele contou para ela uma história aonde que ela era muito criança, ela internalizou isso como uma verdade. Hoje, ela tá bem, como eu falei. E o que que foi importante? Vamos fazer um resumo do que mudou na vida da Luciana. A Luciana, primeiro, ela entendeu a situação do que estava acontecendo. O que que era de verdade, sem ser a história da mãe, sem ser a história do pai, sem ser o que contaram para ela. Ela foi atrás da história para poder saber o que que realmente aconteceu ali. E ela se propôs em se colocar no sapato dessas pessoas para poder ver o que que ela faria ali, enquanto um ser humano, enquanto uma adulta, enquanto uma mulher que deseja ser querida, amada e ter uma família. Ela entendeu o contexto da história pela cabeça dela e não pela história que as outras pessoas contaram. Depois disso, ela mergulhou nela mesma. Ela se permitiu ficar um tempo sozinha. Ela não sabia que tudo ia acontecer tão rápido assim. Ela achou que ela podia ficar sozinha por 2, 3 anos, palavras dela. E foi tudo muito rápido, porque a energia, gente, existe e ela funciona assim, quando a gente se alinha, parece que num instante tudo acontece, parece que estava tudo esperando pela gente. E aí o que que aconteceu?
Ela entendeu que ela precisava saber quem ela era, coisa que ela não sabia. O que que ela gostava? Porque ela disse que ela se tornava o namorado dela ao longo dos relacionamentos. Isso era uma outra coisa que acabava gerando briga, ciúme, discussão. Ela sentia ciúme, porque ela às vezes não estava presente, ou tinha medo de não sair junto com o namorado, ou não podia sair junto porque ela não queria perder outro emprego. E aí depois ela ficava com ciúme do namorado ter saído ou ter feito alguma coisa sem ela. E eles discutiam. Tudo por causa de uma ideia pré-fixada que ela tinha antes. Ela entendeu que ela realmente precisa ter a vida dela responsável, e se a pessoa gosta dela, a pessoa vai ter a vida dela responsável também e não necessariamente vai traí-la. Não necessariamente essa pessoa vai embora, porque essa pessoa vai querer ficar com ela e vai ver o valor dela. Para a pessoa ver o valor dela, ela tinha que ver o valor dela primeiro. E foi quando ela, nesse caminho, ela entendeu que ela era uma moça trabalhadora, que ela era uma moça responsável, que ela era uma moça gentil, que ela era amorosa, que ela gostava de cuidar da casa, que ela gostava de receber amigos. E ela trouxe tudo isso para esse novo relacionamento dela. Ela não se transformou no namorado. Ela não ficou só com o grupo de amigos do namorado. Ela não só ficou vivendo a vida. Se ele gostava, por exemplo, de surfar e ela não gosta de praia, ela não ia para a praia. Ela deixava ele ir para a praia e ficava lendo um livro na varanda, como ela gostava de fazer. Ela aproveitava esse tempo separado para poder fazer coisas que ela gostava de fazer, e fazer a unha, cuidar do cabelo, fazer uma limpeza de pele. Ela fala, começou a usar o tempo separado em prol dela, não para poder ocupar o tempo, mas otimizando o tempo. Porque o tempo que ela estava junto com o namorado, ela queria estar junto. Junto, fazendo atividades em conjunto. E não ela seguindo ele fazendo a atividade dele. Quando isso mudou, quando essa dinâmica mudou, essa pessoa que está junto dela entendeu quem era a Luciana. Entendeu como que era bom você ter um relacionamento onde que você se compromete, aonde os dois estão dedicados em fazer o relacionamento dar certo, e não só um correndo atrás do outro. A Luciana entendeu tudo isso. E agora ela está começando uma vida nova, com 31 anos, depois de vários anos e vários relacionamentos que não deram certo. Depois de achar que ela estava condenada a ter a mesma vida que ela tinha antes. Tudo isso começou quando ela resolveu pedir ajuda. Quando ela se propôs a fazer diferente. Quando ela acordou e falou: Eu não quero mais esse tipo de relacionamento. Eu não quero destruir os meus relacionamentos mais. Ela não estava destruindo os relacionamentos dela de forma consciente. Ela estava repetindo um padrão, fazendo as mesmas coisas de novo, sem perceber. Ela estava simplesmente reagindo à vida, com medo. Ela estava tomando decisões com base no medo e não com base na alegria, com base na curiosidade, com base na diversão, com base no amor, com base na vontade de ter alguém legal do lado dela e ser legal para essa pessoa também. Quando a gente está num relacionamento, gente, a gente dá a melhor parte da gente e acolhe a melhor parte do outro. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: relacionamento para funcionar, a gente precisa se misturar de alguma forma. Só que nessa mistura, a gente precisa continuar sabendo quem é a gente. Como eu tô fazendo aqui com os dedos, eu sei qual é a mão direita e qual é a mão esquerda, mas elas estão misturadas. Assim, ela conseguiu entender que ela não precisa ser subserviente ao marido e namorado. Isso, também teve muitas questões de outras vidas que a gente conversou com ela. Sobre como antigamente as mulheres realmente tinham um papel onde ficar servindo o marido. Tudo isso ajudou com que ela entendesse essa dinâmica. E ao entender a dinâmica, foi possível que ela pudesse mudá-la. Espero que vocês tenham gostado da história da Luciana. Que isso tenha inspirado vocês. Se você tem uma história que você quer que a gente conte aqui, que você quer dividir para inspirar outras pessoas, manda pro e-mail que está no perfil. Se você tem alguma dúvida, se você quer conversar também, está precisando de ajuda, também pode escrever para o e-mail que está no perfil. Pode ficar à vontade para comentar também, porque a ideia aqui desse canal é ajudar você. Beijo grande.